Efésios, capítulo 2. Aleluias. Fazer uma leitura. Antes de fazer a leitura, fazer uma oração. Pai amado, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, razão única de estarmos neste local. Senhor Jesus, eu vou pregar a Tua palavra, meu amado Deus, e peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor use meus lábios, que tudo que eu falar seja de acordo com a Tua vontade, Pai, seja de acordo com o Teu querer, que nada, meu Deus, venha impedir, Senhor Jesus, o Senhor de agir. Esse culto é um culto para Ti, é um culto para glorificar o Teu nome, é um culto para bendizer o Teu nome, ó Pai. Fale conosco, ó Deus amado, através da Tua palavra, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Efésios capítulo 2. Amém? A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até aqui. Glória a Deus. Eu vou fazer uma exposição desse texto aqui com a igreja. Hoje nós estamos aqui reunidos. Será quantos de nós aqui verdadeiramente estamos em Cristo Jesus? Quantos de nós temos esforçado para fazer a vontade do Senhor? Nós sabemos que o mundo aí fora, ele é guiado por Satanás. As pessoas que não têm Jesus, a Bíblia diz que ela é guiada por Satanás. A palavra começa nos dizendo que Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa era a condição quando o Senhor Jesus ele nos chamou. Nós éramos mortos. Um homem que não tem Jesus, a Bíblia diz que ele é um morto. Seria semelhante a um zumbi, não tem vida própria. É um homem totalmente, é como se fosse um zumbi. Não tem vida naquele homem. É interessante que a Eline tinha mostrado para mim hoje um vídeo. É uma situação que está acontecendo hoje na Pensilvânia, na Califórnia, na Pensilvânia, Estados Unidos, e uma cidade chamada Filadélfia. É interessante de ver assim como que o diabo ele tem destruído uma nação,
uma nação que tem se afastado de Deus. Tem uma região lá, e volta e meia as pessoas têm postado vídeos daquela região, e me chamou muita atenção, porque quando a gente vê aquelas pessoas drogadas, eu não sei qual é o tipo de drogas que eles consomem ali, mas você vê aquelas pessoas parecendo zumbi, como se elas fossem, sabe, um ser, algo morto, sem espírito, como se fosse um corpo andando, perambulando, sem o espírito, algo mais ou menos por aí. Essa condição é a condição do mundo, irmãos. Essa condição é a condição daqueles que não têm Jesus hoje. Às vezes nessa virada eu comentava com a irmã, eu fico pensando, se a virada do ano, ela fosse determinar como seria os 364 dias do ano, como que minha vida iria seguir, se o referencial fosse o primeiro dia de ano, a virada, eu fico imaginando como seria a humanidade. Porque muitos passam a virada do ano, muitas vezes bebendo, muitos se drogando, prostituindo, fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus. Você imaginou uma pessoa que bebe na virada do ano, ele passa a virada do ano bebendo, se embriagando? Aí você imagina que se esse fosse o referencial, ele passaria todo o ano bebendo, se embriagando. Um dia, irmãos, nós estávamos em uma situação idêntica. A gente vivia uma situação idêntica, de mortos espirituais. Quando a Bíblia diz aqui ofensa, em algumas traduções fala de delitos. O que seria isso? O que seria delito? O delito é quando nós deixamos de percorrer um caminho. E isso aqui serve para nós, inclusive como igreja do Senhor, para nós nunca esquecermos, irmão, qual que é a nossa direção, qual que é a nossa bússola. Porque se nós deixarmos a palavra de Deus, se nós muitas vezes nos enveredarmos para outros caminhos, nós poderemos estar dentro da igreja e continuarmos vivendo em delito, porque nós perderemos a direção, perderemos o caminho. Nós andávamos em delitos e em pecado. Às vezes a gente olha e a gente comenta com alguns irmãos a condição nossa. Quando o Senhor Jesus te chamou, quando o Senhor Jesus me chamou, a minha condição, certamente que a condição de nenhum de nós era boa. Nós não fazíamos nada que agradasse a Deus, essa era a condição do homem. A Bíblia diz no versículo 2, no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. É um interessante quando a Bíblia diz que andaste segundo o curso desse mundo, porque o diferencial da igreja do Senhor é que a igreja do Senhor, ela não vai andar segundo o curso do mundo. Ainda que muitos dentro do templo, ainda que muitos que se reúnem dentro de um templo, não podemos falar que essas pessoas são a igreja do Senhor. Por que não são igreja do Senhor? Porque elas estão dentro de um templo, ela se apresenta como a igreja de Jesus, mas ela anda segundo o curso deste mundo. Eu fico muito indignado quando a gente está em algum lugar, a gente ouve crentes falando que eles param diante da televisão com a família para assistir novela, irmão, para assistir novela carregada de imoralidade. As pessoas assistem aquilo como se aquilo fosse natural. Ou seja, quando eu contemplo uma novela onde tem dois indivíduos, homens, que tem um relacionamento, e eu acho isso natural, quer dizer que o mundo está dentro de mim, quer dizer que o curso do mundo está dentro de mim. Ainda que eu esteja dentro de um templo, ainda que eu me apresente como igreja do Senhor,
Se eu começo a achar determinadas práticas naturais, é porque o mundo ele está dentro de mim. A gente olha hoje, pessoas, muitas vezes eu vejo uma coisa que eu me indigno. Pessoas falarem, um cristão falar, eu defendo o aborto. Eu defendo o aborto. O crente pode beber bebida alcoólica. A gente começa a achar as coisas naturais. O mundo, ele está dentro de nós. Nós somos guiados. Nós estamos seguindo o curso deste mundo quando nós temos esse pensamento. Quando uma pessoa, por exemplo, quando está dentro de uma novela, está assistindo uma novela, e é uma coisa que me chama muita atenção também, porque quando o crente ele está assistindo uma novela dessas imorais que tem na Globo em particular, outras também tem, e muitas vezes as pessoas ali estão torcendo ali na casa, sentada no sofá, eles estão ali torcendo dentro de um relacionamento extraconjugal. As pessoas torcem para que a amante ela tome o marido da outra pessoa, porque a amante ela é mostrada naquele lixo moral como se fosse a boazinha. E os crentes muitas vezes estão ali, o crente que não lê Bíblia, o crente que despreza a palavra, que chega na casa dele, coloca a Bíblia no domingo e não abre a Bíblia para ler, mas assiste as novelas, e muitas vezes está torcendo para que a amante tome o marido da esposa. E nós achamos isso normal. E nós começamos a achar determinadas práticas normais. A Bíblia fala que o Senhor vivificou quando nós estávamos nessa condição. Mas há muita gente ainda nessa condição. Há muitos crentes ainda nessa condição. Ele diz assim, segundo em que no outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse espírito que opera no filho da desobediência, muitas vezes ele opera dentro daqueles que se dizem crente. E isso é um cuidado que nós temos que ter. A Bíblia mostra que um homem que andava com Deus, se os irmãos abrirem as vossas Bíblias, em Mateus capítulo 16, um homem que andava com Deus, que andava com o nosso Deus Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, 22, vou ler a partir do 21. Diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, ele olha para Pedro e ele fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha só, irmão, Pedro, discípulo de Jesus, andando com Jesus, ele tinha acabado de dizer algo, uma revelação que o Espírito de Deus deu a ele. Acabou do Senhor Jesus falar: olha, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus. Logo em seguida o Senhor já estava repreendendo Satanás da vida de Pedro, porque Pedro agora já estava sendo usado pelo diabo. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos visto Satanás usar muita gente.
Eu sempre digo que nós, como igreja, nós temos que nos fundamentar inteiramente na palavra do Senhor, na Bíblia, na palavra de Deus, para que nós não venhamos perder a direção, porque nós sabemos também que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem sofrido ataques, tanto interno como externo. O ataque de Satanás, ele não tem sido em vão, ele tem agido com muita ferocidade, atacando com muita dureza a igreja do Senhor. O que ele objetiva quando ele faz isso? Ele objetiva tirar a igreja do caminho do Senhor, da direção de Deus. A gente tem observado muitas vezes, irmãos, e os irmãos são testemunha disso, a quantidade de heresias, a quantidade de falsos ensinos dentro da igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, as músicas que se cantam hoje, as músicas são na sua maioria músicas aonde se canta para o homem, aonde o homem é exaltado, música humanista. Eu fiz um voto a Deus que eu não cantaria nenhuma música mundana, irmão, que eu não cantaria nenhuma música mundana. Isso tem mais ou menos uns 17 anos, e eu não canto determinadas músicas ditas evangélicas, porque quando eu olho essas músicas, elas não cantam para Jesus, mas elas cantam para o homem. São músicas inteiramente mundanas, porque o centro da música não é Jesus, o centro da música é o mundo. E muitas vezes a gente não está percebendo, nós achamos que estamos adorando a Deus, mas nós não estamos adorando ao Senhor. Muitas vezes nós estamos sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Podemos dizer também, irmãos, aonde Jesus, quando Jesus não é o centro, as pessoas se reúnem e elas começam a trazer uma teologia diferente para a igreja. E muitas vezes a igreja, ela recebe essa teologia diferente e eles acham natural, porque quando o crente não conhece a palavra de Deus, qualquer palavra que se diz, ela vai ter aquilo como verdade. Aí a gente assiste hoje a determinados lugares, aonde o foco é a palavra positiva. Se você diz algo, vai acontecer. Se você falar, olha, se uma pessoa está doente, está com câncer, a pessoa está doente, crente fica doente. Eu tenho dito para a igreja, crente fica doente, crente pode ter câncer, crente morre. A Bíblia não diz que eu não posso ter enfermidade. A Bíblia não diz que eu não posso passar por necessidade. Isso não é o evangelho de Jesus. Mas esse pessoal não, eles dizem que o crente, mesmo que esteja doente, ele não pode falar que está doente, porque isso é uma palavra negativa. E o evangelho e a igreja têm consumido esse tipo de heresia, porque não conhecem a palavra do Senhor. O ataque do diabo. Eu falei isso aqui na igreja, a igreja luterana, a igreja anglicana, não vou nem considerar, não é uma igreja evangélica, mas a igreja luterana, a igreja presbiteriana americana, a igreja metodista americana, todas essas denominações consagram hoje gays como pastores dessas igrejas. Olha o que está acontecendo, irmãos. As pessoas acham naturais. E aqui em Mato Grosso, tem uma denominação muito forte, histórica, que também, eles acreditam que questão de pouco tempo, ela vai enveredar por esse caminho, porque esse movimento, dentro dessas denominações é muito forte. Homens malignos, Satanás agindo em vidas, em homens, para tirar o foco da igreja do Senhor. A gente não percebe muitas vezes como que Satanás está agindo. Às vezes uma palavra, às vezes você está conversando com determinadas pessoas e dependendo do tipo de palavra, o tipo de conversa que nós temos proferido, são legalidades, são brechas nas nossas vidas, para que Satanás entre. Pessoas que xingam,
Infelizmente, crente não deveria xingar. Palavra de baixo calão não deveria fazer parte do nosso vocabulário. Mas muitas vezes nós temos visto muitos irmãos abrirem seus lábios e blasfemarem, e xingarem. E outros, eles usam o nome de Jesus e blasfemam do nome de Jesus, esquecendo que a palavra de Deus diz para nós não tomarmos o nome do Senhor nosso Deus em vão. Jesus, Ele é o nosso Deus, irmão. Nós não podemos brincar com o nome de Jesus. Nós não podemos tomar o nome de Jesus em vão. Ele é o nosso Deus. Jesus é Deus. Então esse nome é santo, é um nome sagrado. Mas a gente tem observado pessoas muitas vezes usando o nome de Jesus para usar como chacota. E as pessoas acham graça. Se eu estou em algum lugar e eu vejo alguém fazer alguma anedota, alguma piadinha com o nome de Jesus, eu saio, eu me recuso a ficar em determinados lugares. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas não têm percebido como que o diabo, ele tem tragado nós como igreja. Muitas vezes nós não temos vigiado. E muitas vezes nós temos proferido, nós crentes em Jesus, aberto a nossos lábios e falado aquilo que não convém, irmãos. Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo. Mas o crente brinca de ser crente. O crente brinca de uma vida cristã. Mas o Senhor, irmão, Ele está contemplando a cada um de nós. Ele está contemplando. Mas a Bíblia diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é a condição, era a condição nossa, a vontade da nossa carne. Muitas vezes eu sei que muitas vezes a luta de cada um de nós é exatamente a questão da carne. Como nós vivemos um tempo onde não se busca, onde não se ora, como nós vivemos tempo onde as pessoas não se consagram mais, nós começamos a assistir uma situação triste. Por quê? Porque as pessoas, poucos leem a Bíblia, poucos jejuam, as pessoas não têm mais o hábito de jejuar. Às vezes a gente alimenta a nossa carne. Quando nós fazemos alguma coisa, tem uma frase muito usada no meio evangélico que diz que crente não bebe, mas o crente come. Para dizer que o crente come muito. E isso também não é correto, irmão. Nós não podemos comer em demasia, faz mal para a saúde. A Bíblia chama isso de glutonaria. Às vezes a gente alimenta muito a nossa carne, seja com comida, seja com a imoralidade, seja com muita coisa ruim, e nós alimentamos muito pouco o nosso espírito, porque o nosso espírito se alimenta com a palavra de Deus, com a oração e com o jejum. O jejum alimenta teu espírito. Quando você consagra a tua vida, quando você diz: olha, eu vou ter um período de jejum, mas esse período de jejum ele vai ser marcado pela leitura da palavra, ele vai ser marcado pela oração, pelo louvor a Deus. Você vai estar alimentando o teu espírito. Um homem que se alimenta da palavra, um homem que se alimenta da oração, um homem que jejuma, a carne dele fica fraca, as coisas desse mundo chamam pouco atenção. Mas um homem que se alimenta pouco das coisas de Deus, ele é vulnerável à queda. Como a canção que nós cantamos a respeito de Davi, o momento da queda de Davi foi exatamente no momento onde ele não atentou para a função, para a obrigação de um rei. O rei, ele é o primeiro a estar na frente da batalha. O rei tinha que ir para a guerra, mas Davi, em determinado momento, falou: não, eu vou ficar aqui nos palácios. E ele ficou no palácio, e ele saiu no alpendre.
e ele contemplou a Betseba que se lavava, que se banhava. Isso foi a queda de Davi, irmão. Isso levou Davi à queda. E muitas vezes a queda, ela causa muitos danos. Às vezes a gente não tem noção do que representa uma queda. A queda, ela causa danos terríveis na vida de um homem. A queda causa danos terríveis para a família de um homem, irmão. Então nós como igreja, nós temos que ser precavido, vigilante. Eu sempre digo que Satanás, ele não te oferece doce de casca de laranja. Ele não te oferece um tipo de comida amarga. Mas ele vai te oferecer aquilo que muitas vezes a tua carne, a tua natureza carnal tem fome. E muitas vezes o crente, como a maioria dos crentes, eles não têm o cuidado, eles não vigiam, muitas vezes eles não percebem Satanás agindo na vida deles, Satanás trabalhando, objetivando destruir, porque é dessa maneira que o diabo age. O diabo ele vem de maneira sorrateira, o diabo ele vem de uma maneira com cuidado, muitas vezes travestido de um anjo de luz, diz a palavra de Deus, para enganar, como a serpente lá no Éden. A serpente chega, aquela serpente, e com ela começa a falar com Eva. Eu acredito que não foi uma única vez que ela falou com Eva. Talvez no primeiro dia ela deu bom dia, Eva. No segundo dia ela usou um outro tipo de palavra. Assim que são as astutas ciladas do diabo para derrubar, para destruir. E nós muitas vezes não percebemos. Quando nós olhamos a vida de Davi, irmãos, o preço que ele pagou foi terrível. Esse homem teve o desprazer de enterrar vários filhos. A Bíblia tem um texto que, quando a palavra de Deus fala a respeito da morte de Salomão, de Absalão. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 31. Irmãos, aí a gente coloca na balança, será que vale a pena, irmão, o pecado? Porque muitas vezes a carne do homem que distancia de Deus, ele acha que a carne pode saciar a vontade do homem. Mas quando nós olhamos 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, Absalão tinha sido morto. No versículo 33 diz assim: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Irmãos, será que nós temos que ir à consequência final? Será que nós como igreja do Senhor, que conhecemos a Deus, não temos percebido que o diabo tem usado muitas vezes nossas vidas? E nós estamos trilhando um caminho que não é o caminho estabelecido por Deus. E nós estamos indo por esse caminho, sabendo que o que nos espera lá na frente é morte, é aflição, é choro, é lágrimas. Davi poderia talvez, naquele momento em que ele teve a oportunidade de olhar para Betseba, ele poderia ter dito não à carne dele, não à minha vontade,
não a minha vontade. Se ele tivesse tomado uma decisão em prol de Deus, a história dele seria diferente. Ele não teria chorado nesse momento, dito essas palavras. E quando eu leio essa palavra aqui, eu sinto no meu coração, nós que somos pais, o que pode um pai sentir quando um filho perde um filho amado? Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Era essa situação, irmãos. Mas muitas vezes a gente, mesmo conhecendo a palavra, nós insistimos em agir em desacordo com a palavra de Deus. E Satanás ele vai rindo, porque ele sabe qual que é o fim do homem. Ele sabe o que ele quer quando o homem não dá ouvido a Deus e o homem começa a dar ouvido a Satanás. Ele sabe qual que é o fim, e ele vem com tudo para destruir, para ver esse homem na sarjeta, destruído. Porque é isso que o diabo faz, é exatamente isso. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Aí o apóstolo Paulo, parece que ele dá uma parada aqui. Eu imagino ele sentado, escrevendo essa carta. Aí ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, aqui ele está dizendo nós, porque eu como pastor, eu estou pregando para a igreja, mas não quer dizer que eu estou imune aos ataques do diabo. Não quer dizer que eu não estou imune aos ataques e uma queda, irmão, se eu não vigiar, se eu não ter cuidado na caminhada. Quantas pessoas já vi nessa caminhada, irmãos que foram muito usados por Deus, que caíram, que despencaram. Eu sempre falo aqui para a igreja de um irmão que nós conhecemos, rapaz usado por Deus. Esse irmão, uma vez ele contando uma história para mim, ele contando que ele tinha 14 anos, e tinha uma irmãzinha, uma irmã na igreja, uma senhora, e ela tinha uma doença, onde o corpo dela gerava um mau cheiro, um grande odor. E essa irmã, ela queria ir para a igreja, então ela ia para a igreja, ela sentava no banco, e no banco que ela sentava, no banco da frente, ao lado dela, e no banco de trás, ninguém sentava, porque ela fedia. E esse rapaz, ele falava assim: pastor, eu não era pastor na época, eu falava: irmão, eu sentava ao lado dela, fedia, mas eu sentava perto dela, ficava só eu ali. Era um rapaz bom, eu conheci, mas esse rapaz, ele tinha um problema, ele tinha algo na vida dele que precisava ser curada. Tem algo nas nossas vidas muitas vezes, irmão, que precisa de cura, de restauração, porque senão a gente pode ter um fim trágico. Eu sempre já contei essa história aqui para a igreja, com aquela época do MSN. Aquele rapaz, ele começou a mostrar uma face que nós não conhecíamos, mas ele conhecia, ele sabia daquela luta dele, o diabo sabia também, e o Senhor Deus também sabia, mas ele se deixou levar pela carne, ele não vigiou. Eu me lembro desse irmão na caminhada. Esse irmão se tornou um homem vaidoso. Ele pastoreava uma igreja aqui próximo, e era uma igreja, cresceu muito a igreja,
E o irmão ficou vaidoso, o irmão ficou todo importante. Eu via isso como umas setas, sabe? Setas do diabo. E esse irmão, como tinha um problema da homossexualidade, esse irmão, com MSN naquela época, esse homem começou a sair do caminho do Senhor. E esse homem pecou. E Deus, pela bondade dele, pela misericórdia dele, Deus deixou que o pecado dele veio à tona. Porque muitas vezes, irmão, há pecados nas nossas vidas, que ele só é tratado quando ele vem à tona. Quando nós somos envergonhados. Aí, quando a gente é envergonhado, aí a gente toma posição. Esse irmão, ele viveu isso. A igreja não abandonou ele. A igreja falou: não, nós vamos te ajudar. Logicamente, você não pode subir mais no altar para pregar, mas nós vamos te ajudar, nós não vamos te abandonar. Esse irmão tinha família, tinha esposa, tinha um filho, mas ele não aceitou, e ele foi embora. E na cidade que ele foi embora, o pai da esposa dele era pastor de várias igrejas, e eles omitiram o que tinha acontecido. Ele chegou, ele foi assumir outra igreja. Irmãos, esse homem, ele não abandonou o pecado. Ele chegou lá, ele continuou com a mesma coisa, até o dia que ele marcou um encontro com 2 indivíduos. E esses dois indivíduos o mataram. Morte violenta, irmão. Morte violenta, muito violenta. Isso eu li no jornal, quando eu fiquei sabendo do que tinha acontecido, li no jornal, até no G1 na época. Arrancaram os olhos do homem, desse irmão, cortaram o pescoço dele. Coisa trágica. Então muitas vezes, irmão, nós crentes que fomos libertos, que o Senhor libertou, e muitas vezes a gente tem aquele pecadinho e nós não temos aberto mão do pecadinho, ou muitas vezes nós estamos brincando com Satanás, e o diabo rindo, porque o diabo sabe qual que é o fim de uma queda, o que ele vai fazer, o que ele vai proporcionar na vida do homem, numa queda, irmão. Eu fico imaginando o filho daquele irmão, devia ter uns 8 anos, a vergonha que foi para ele, para aquela criança, para a esposa, tudo o que sucedeu. Então, se nós verdadeiramente já não mais andamos na nossa vontade da nossa carne, dos pensamentos, nós temos que tomar posições nas nossas vidas, nós temos que orar, jejuar, tomar decisões. Às vezes a gente fica protelando nas nossas decisões, não podemos. Eu gosto muito também de um texto de Davi, que quando o filho dele com Betseba, aquela criança está enferma, ele vai jejuar, ele busca o Senhor, ele jejuma, e a criança morre mesmo assim. E após a morte da criança, ele manda preparar as melhores roupas, melhores comidas. E alguém diz: meu Senhor, teu filho morreu. Ele falou: enquanto eu pude fazer alguma coisa, eu fiz, mas agora eu não posso fazer mais nada. Muitas vezes é exatamente isso, irmãos. A gente pode fazer hoje, nós podemos tomar decisões hoje, orar, entrar diante do Senhor, não com hipocrisia. Se tem alguém que conhece as minhas virtudes e falhas, é a minha família. Eu prego para minha esposa e para os meus filhos que estão aqui, meus genros, minha nora, que me conhece pouco. Então eles me conhecem. E uma coisa eu digo para a igreja, irmãos:
Eu não quero viver uma vida de hipocrisia, não. Às vezes a gente age, às vezes a gente se indigna com tanta coisa. E Deus está olhando. E Deus nos conhece. Mas a gente não pode viver uma vida de hipocrisia. Quando você entra no teu quarto e você vai rasgar teu coração para Deus, a gente não pode entrar com hipocrisia diante do Senhor. A gente tem que entrar muitas vezes rasgando o coração. Senhor, o Senhor me tirou das trevas. Eu vivia sob domínio do diabo, domínio de Satanás. O Senhor me resgatou. Mas agora eu estou vivendo uma vida de carnalidade. Eu estou sendo carnal. Me ajuda, Senhor. Me liberta, Senhor. Essa tem que ser nossa oração. Me liberta. Me tira todo o mal, para que eu possa me apresentar diante de Ti com vestes limpas, com roupas brancas, e não vivendo uma falsa religião, um falso evangelho. Como que nós podemos enganar a Deus? Eu posso enganar os irmãos podem me enganar, mas nós não podemos enganar a Deus, irmão. Às vezes algumas pessoas falam, eu oro, mas não acontece nada. Mas a gente, antes de orar, a gente tem que ver a nossa condição, porque nós somos salvos. Nós somos salvos. Nós não somos mais ímpios. Nós somos salvos. Agora não justifica vivermos segundo o curso desse mundo. Não justifica nós, crentes em Jesus, ter uma postura de homens que não servem a Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que é graça, pastor? Graça é o favor imerecido. Eu não merecia ser resgatado pelo Senhor. Quando Jesus me chamou, eu estava no pecado. Alguns têm um privilégio de nascer dentro de um lar cristão, crescer dentro da igreja com uma vida santa, uma vida reta. Tem alguns que têm um privilégio. Outros não, outros vão receber Jesus como Senhor da vida, vão ser alcançados pela graça do Senhor, quando já são pessoas maduras. Mas quando o Senhor Jesus alcança cada um de nós, muitas vezes nós estamos vivendo em pecado, sujos, fazendo muitas coisas que não agrada a Deus, ou aliás, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas a graça do Senhor é exatamente isso, porque não tinha nada na minha vida que pudesse chamar a atenção de Deus. Não tinha nada, pelo contrário. Talvez se o Senhor não tivesse usado de misericórdia para comigo, Ele me mataria. Eu sempre digo, qual que é a diferença do Deus que agia no Velho Testamento e para o Deus de agora? O nosso Deus mudou. O Deus do Velho Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro. Deus mudou? De maneira alguma, irmão. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz a palavra de Deus. Mas por que o Senhor Deus não mata hoje? Como matava, como destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? Por que o Senhor Deus não destrói? Sabe por quê, irmãos? Por causa de Jesus. A diferença do nosso Deus no Velho Testamento, é porque Jesus ainda não tinha se dado para morrer no nosso lugar. Hoje Jesus, Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Muitas vezes nós, como crentes, irmãos, a sentença, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós deveríamos morrer pelos nossos delitos e pecados, porque nós conhecemos a palavra. É diferente do ímpio que não conhece a palavra e nem por isso ele é inocente. Mas nós conhecemos a palavra, nós não deveríamos em hipótese alguma pecar contra Deus. Se Deus fosse agir com a mesma rigidez que agia no Velho Testamento, Ele nos mataria.
E ele não mata por quê? Porque Jesus está à destra, intercedendo. Não, Pai, eu conheço o Helder, dê uma oportunidade, ele vai melhorar, ele vai melhorar, ele vai corrigir a vida dele, ele vai se entregar. Não, meu Pai, o Emiliano, ele é bom, ele vai melhorar. O Senhor tem falado com ele, o teu Espírito tem testificado no coração dele, ele vai melhorar, ele vai tomar a decisão correta. E muitas vezes o Espírito de Deus vai falando conosco. Às vezes você quer fazer alguma coisa, o Espírito Santo de Deus fala, não faça isso. E você fala, eu não ouvi nada, mas eu senti que eu não devo fazer tal coisa. Às vezes você vai fazer uma viagem, acontece alguma coisa e não dá certo, e o Espírito Santo de Deus fala, não vai, não vai. E você fala, eu não sei, eu não ouvi nada, mas eu sinto que Deus está falando comigo. Porque Deus fala, Deus fala, Deus não está mudo, Ele continua falando. A graça dele, o favor imerecido, nos alcançou. A Bíblia diz, pela graça sois salvo. Você sabe o que é salvação, irmão? O indivíduo salvo é um indivíduo liberto, liberto das garras do diabo, liberto das garras de Satanás, liberto do pecado. Então quando o Senhor Jesus, Ele alcança a você, alcançou a mim, Ele nos libertou do domínio do pecado nas nossas vidas. Não foi porque tinha um merecimento, não foi porque nós éramos bonzinhos, não, foi algo dele, somente Ele fez isso. Eu não entrei com nada, eu não fiz nada, eu não era bom, eu não sou bom, mas Jesus, Ele nos amou, e pela graça, Ele me salvou, Ele me libertou das garras do diabo, do pecado. Por isso já não justifica mais, nós, igreja do Senhor, queremos viver uma vida na igreja, falando que somos servos de Jesus Cristo, mas vivendo no pecado. Não tem mais sentido. Pela graça sois salvos. O problema das pessoas, e principalmente dentro de uma teologia chamada calvinista, é que eles falam, se você foi salvo, você é salvo. Você é salvo, não preocupa com nada. Aí o camarada carnal, nunca se converteu verdadeiramente ao Senhor, ou se foi alcançado pelo Senhor em algum momento, mas ele é carnal ainda, aí falando, eu sou salvo, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou salvo. E o diabo ri, porque o diabo vai armando para ele, e lá na frente pega ele, muitas vezes ceifa a vida dele, e não há tempo para voltar para Deus. No versículo 6 diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu não pedi permissão de citar um irmão amado, mas ele já deu um testemunho aqui, que foi o irmão Emiliano, numa reunião de homens, e eu vou citá-lo, com a permissão do irmão. Até constrange ele, porque estou pedindo aqui, ele fala, não. O irmão Emiliano, ele falava para mim hoje, que ele começou a beber com 14 anos. 14 anos. Eu acho que o irmão Emiliano bebeu mais de 40 anos. Eu perguntei para ele, irmão Emiliano, quando o irmão vê uma garrafa de cerveja, isso mexe com você? Não, não mexe. O indivíduo liberto é dessa maneira. Não mexe mais comigo. As coisas não mexem. Quando algumas coisas na nossas vidas mexem conosco ainda, algumas coisas lá de trás, é porque tem áreas que na nossa vida que não foram libertas. E a gente tem que orar. A gente tem que orar. Senhor, me ajuda. Senhor, eu minto. Senhor, eu sou soberbo. Senhor, eu sou enganoso.
Eu quero tirar vantagem dos outros, me ajuda. Senhor, eu xingo cada palavrão, que se os irmãos soubessem, se alguém gravasse o tanto de palavrão que eu xingo. Irmãos, deixa eu dizer uma outra coisa para a igreja. Cuidado com a imoralidade. As pessoas muitas vezes conversam coisas que não convêm. Aí o irmão fala assim: não sei por que as coisas, minha vida está desse jeito. É porque fala muita conversa que não convém. Tem tipo de conversa que a gente tem que arrancar, principalmente na questão sexual. Eu sempre falo para a igreja: sexo não foi o diabo que criou, não, foi Deus, para o marido e para a mulher. Ele que criou um presente para o marido e para a mulher. O diabo, ele vem perverter. Ele fala: não, os namorados podem ter relação sexual, o casado pode adulterar. Isso é o diabo, é Satanás. E as pessoas não atentam, não vigiam. Mas é algo que Deus criou e a gente tem que tratar com reverência. Tira determinados tipos de coisa da tua boca, determinado tipo de palavra, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. O salmista Davi, como o nosso irmão Sebastião disse, quando ele peca, e o pecado dele vem à tona através da boca de Natã, o profeta, e ele faz a oração no Salmo 51, a oração dele é: Senhor, contra ti pequei. Ele não disse: Senhor, olha, eu pequei contra Urias, um dos meus valentes, um dos homens que era capaz de dar vida por mim. Eu adulterei com a mulher dele. Ele não disse isso para o Senhor, mas ele disse para o Senhor: Senhor, contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Quando nós pecamos, é como se nós cuspíssemos em Jesus naquela cruz. É como se você fosse um daqueles que estivesse passando por ali, e como diz a palavra, meneando a cabeça, olhando para ele e falando, meneando a cabeça, balançando a cabeça. Assim muitos têm agido. Você foi salvo, você foi alcançado pela graça de Deus. Não justifica nós viver mais dessa maneira. No versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que a Bíblia fala de eleição, irmão. Isso, quando eu falo de eleição, não estou falando da teologia calvinista, do arminianismo, não. Quando eu estou falando de eleição, é a Bíblia que diz que o Senhor escolhe, Ele elege, Ele chama, porque é impossível um homem se arrepender dos seus pecados, da sua condição, se Deus não entrar na vida dele. É impossível. A única maneira do homem se arrepender é quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na vida do homem e ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como eu me arrepender da minha vontade. O ímpio, por que o ímpio não se arrepende? Não se arrepende porque o Espírito Santo de Deus não o convenceu. Porque se o Espírito Santo de Deus tivesse convencido, ele teria se arrependido. Ele se arrepende. Por isso nós temos que pregar a palavra para todos. Às vezes você fala, eu vou ali no terminal, vou pegar um ali e começar a falar de Jesus. Você vai falar de Jesus, talvez vai passar 1000 pessoas. Mas quando chegar um eleito, um escolhido de Deus, essa palavra, ela vai entrar na vida dele. E essa palavra vai ter um efeito diferente. Essa palavra vai produzir mudança. Por quê?
porque se trata de um eleito de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai operar, e vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. E aquele homem vai falar: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida, eu quero ter uma vida diferente, porque o Senhor o chamou. Talvez ele não compreendeu a voz de Deus, mas ele sabe que aconteceu algo na vida dele, algo aconteceu na vida dele, e ele foi impactado. Isso que eu estou falando, muitos dos irmãos sabem do que eu estou falando, foram impactados pela palavra de Deus, foram tocados pela palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé, irmão, ela vem do Espírito Santo. O homem não tem como ter fé. Fé não é como um pensamento positivo, tipo assim, eu vou pensar, eu estou pensando aqui que tal coisa vai acontecer. Não, isso não é fé. A fé, quando o Espírito Santo de Deus habita em você, aí você começa a ter fé. Sabe o que a fé vai produzir na tua vida? Você vai ler essa palavra, e essa palavra vai ter um efeito tão grande na tua vida. Quando você vai olhar para Jesus, você fala: Jesus é Deus. Jesus não é um homem qualquer, Jesus não é um profeta não. Jesus, ele é Deus. O cego Bartimeu, aquele homem era cego, aquele homem não conhecia Jesus, e quando ele ouve aquele barulho, ele diz: quem é? E o povo: é Jesus. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Irmão, quando ele chama filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Ele está reconhecendo que Jesus é Deus, porque o filho de Davi faz uma referência ao Messias prometido, e Jesus era isso. O cego foi alcançado pelo Espírito Santo, o cego foi alcançado. Então a fé, ela vem com o Espírito Santo. Aí você passa a ter uma confiança inabalável em Jesus. Eu dizia que ontem na igreja, quando a gente ouve as pessoas no final do ano, todo mundo olha: Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um Feliz Ano Novo. Para o cristão, irmão, independente da situação, o Ano Novo vai ser melhor. Por quê, irmão? Porque nós não esperamos nada nesse mundo. Eu dizia aqui na igreja ontem, que o mundo espera, para o mundo, melhor dizendo, paz é ausência de guerra. Ausência para uma pessoa qualquer, ausência de problemas, de dificuldades. Isso representa paz. Mas a paz de Deus que o Senhor dá para os seus escolhidos é diferente. Você pode estar num navio, num barco, no meio de uma tempestade. Quando você tem a paz de Deus, como o nosso Senhor Jesus, quando estava naquele barquinho e veio aquela tempestade, ele estava deitado. Por quê? Porque a paz de Deus, ela traz refrigério na tua alma, independente da situação. Um crente verdadeiro, ele não olha para a circunstância. Eu não sirvo a Jesus, irmão, porque eu tenho comida, porque eu deixo de ter, porque eu tenho saúde ou porque eu deixo de ter. Se o Senhor Jesus achar que eu devo partir, e Ele me chamar, independe. Se eu viesse acometido de uma enfermidade, que o médico fala: não tem jeito, isso vai te abalar a tua fé? Não pode abalar a fé. O Espírito Santo de Deus, Ele não permite isso. Se o Espírito Santo de Deus te convence, nada vai te abalar, nada vai te entristecer, porque é o Espírito Santo. Então o que a fé vai fazer em você?
vai te levar a crer em Jesus Cristo. Por que que o muçulmano não tem fé? Porque eles não creem em Jesus Cristo. Por que que o budista não tem fé, não tem o Espírito Santo? Porque eles não creem em Jesus Cristo. Eu passei um dia na rua aqui, eu falei para os irmãos, na casa de Umbanda ali escrito, fé. Banalizar o nome fé. Esquece que fé é algo que é citado pela primeira vez em Abacuque, falando de fé, mas no Velho Testamento vai usar a palavra muito fé, refere-se a Jesus, reconhecendo que Jesus é Deus, reconhecendo que Jesus é Deus. E a Bíblia diz no versículo 9, que isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. As pessoas acham que pelas obras nós vamos ser salvos. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Irmão, nós como igreja, nós não somos uma entidade social. Nós como igreja não somos uma entidade social. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus. Nós somos espirituais, nós pregamos a palavra, nós anunciamos Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a Ele que nós anunciamos. Não é a obra. Ah, pastor, vamos ajudar a tal lugar, vamos fazer isso. Não, isso é obra. Tem muitos órgãos assistenciais que fazem essa tarefa. Agora, como igreja, se nós temos os irmãos, que a Bíblia diz, primeiramente, para nós cuidarmos dos domésticos. Se algum irmão amado, às vezes passa, eu posso passar por luta um irmão, qual que é a função da igreja? Claro, irmão, nós vamos ajudar, é nosso amado, é nosso irmão, nós não vamos jamais abandonar o irmão, porque essa é a função da igreja. Mas a salvação não é pelas obras, não é porque eu sou bonzinho, porque eu distribuo cesta básica, eu cuido disso, daquilo, não. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus. A fé em Jesus produz mudança na vida do homem, irmão. A fé em Jesus transforma a vida do homem. A fé em Jesus muitas vezes põe freio em nós. Às vezes a gente, pela nossa natureza, muitas vezes a gente quer agir, mas o Espírito Santo de Deus, que opera na nossa vida, Ele nos segura, fala, não é assim que eu quero, não é dessa maneira que eu quero. No versículo 10 diz, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E é isso que nós temos feito. Um dia eu estava falando para uma irmã, conversando aqui na igreja. A Bíblia fala de 5 ministérios. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Alguns falam que é 4, que pastor e mestre é o mesmo. Mas vamos considerar 5. A igreja do Senhor, ela convencionou chamar todo mundo de pastor. Às vezes o profeta e o evangelista, dependendo da denominação, chama evangelista. Mas de via de regra a igreja chama todo mundo de pastor. Qual que é o ministério do apóstolo? O apóstolo é aquele que tem um chamado para ir. O apóstolo vai, ele chega num lugar, ele começa a anunciar Jesus, reúne as pessoas vão se converter ao Senhor, pessoas vão se entregar a Jesus, porque o apóstolo, interessante, ele tem o ministério do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Mas o apóstolo, ele fica só um período ali, porque ele não é chamado para pastorear. Então ele busca pessoas, evangeliza, pessoas se convertem a Jesus, e aí quando aquela igreja está edificada, o apóstolo não aguenta ficar ali. O chamado dele não é esse. Aí ele vai preparar um pastor para cuidar. O pastor não precisaria nem pregar a palavra. O pastor tem que apacentar. Chama o evangelista. O evangelista
é para pregar. Se vocês observarem como que é complicado um evangelista apacentar uma igreja, o evangelista não tem paciência para cuidar da igreja. O evangelista é complicado, ele é para anunciar, ele prega, vida se converte, vidas vêm para Jesus. Mas o pastor, irmão, quando vocês vêm para uma igreja, eu estou falando aqui para salvos, talvez alguns na caminhada possam até desistir, mas eu estou falando aqui para salvos. Vocês vêm para a igreja, vocês têm que ouvir a doutrina, a palavra. Esse é o diferencial na nossa vida. Às vezes quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente começa a mudar. Por exemplo, irmão, no Velho Testamento, você não podia comer determinados tipos de comida. Carne de porco, você não podia comer. Um dia um irmão adventista mandou perguntar para mim se eu comia carne de porco. Eu achei graça, eu falei, lê Atos 15. Porque em Atos 15, a igreja do Senhor se reuniu, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, e foi determinado, foi determinado que a igreja deveria se abster da prostituição, abster de comida sacrificada a ídolos, como por exemplo, a comida ao benedito, sacrificada a ídolo. É pecado comer. Se você não sabe a origem da comida, qual que é o papel seu? Oferece, apresenta a Deus, consagre a Deus. Agora, se você tem conhecimento e você come, é pecado. Atos 15. E a Bíblia diz também, comida, carne sufocada. Isso é para o Novo Testamento, é da igreja, é pecado nós comermos carne sufocada. Então as irmãs que matam carne têm que cortar o pescoço, não pode sufocar ali. Mas o que Deus, a maior graça do Senhor, irmão, é quando as pessoas olham para nós e falam, poxa vida, irmão, você não era aquele que fazia tal coisa? Você não era aquele que agia dessa maneira? Você é diferente, a sua vida mudou. Isso é uma maior dádiva da obra de Deus na vida de um homem. E as pessoas olham, poxa vida, ele é diferente. Esse homem que era um bandido, esse homem era um criminoso, esse homem que era do Comando Vermelho, esse homem agora se converteu a Jesus, esse homem é uma bênção, esse homem se entrega anunciando o reino de Deus. Olha que coisa grandiosa. Isso é o Senhor Jesus que faz na vida de cada um de nós. A salvação é pela graça sois salvos. Nós fomos alcançados por essa graça. Nem todos foram alcançados, muitos vão perecer sem serem alcançados, mas nós fomos alcançados. Amém? Essa palavra que Deus trouxe para a igreja hoje. Eu sempre falo, irmãos, eu estou pregando aqui, a palavra de Deus não é de mão única, ela vai para todos os lugares, inclusive aqui. Às vezes eu estou pregando aqui, eu falo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Amém? Eu vou falar rapidamente sobre dízimos e oferta, e se os irmãos forem dizimar, ofertar, aí nós vamos fazer uma oração. Eu convido os irmãos a abrir vossas Bíblias em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6, a partir do 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Amém? Então, se os irmãos forem ofertar, forem dizimar, aquilo que Deus propôs no teu coração, depois você dirige, pega o envelope ali no final, e aí você deposita no gasofilácio. Nós estamos acabando, nós vamos abrir a conta, fizemos uma alteração na diretoria, vamos abrir uma conta, que eu tenho alguns irmãos, uma coisa que eu sempre tive no meu coração, falei, nunca na igreja nós vamos ter maquininha, né? Nunca nós vamos ter maquininha, porque a prática da igreja é colocar no gasofilácio. Mas alguns irmãos estão falando, pastor, não dá para mim ir, eu precisaria pelo menos de transferir para a conta da igreja. Então nós vamos providenciar a abertura da conta, já fiz a alteração lá na nossa ata, e aí eu vou fazer isso. Mas a maquininha nós não vamos ter. Amém? Porque de qualquer forma, ainda que o irmão transfira, o irmão pega o recibo e depois deposita no gasofilácio. Jesus, ele sentava sempre de frente do gasofilácio e ficava observando a maneira como cada pessoa colocava. Por isso que aquela viúva que tinha aquelas 5 moedinhas chamou a atenção de Jesus, porque ele estava observando a maneira como cada pessoa colocava a sua oferta no gasofilácio. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja a ficar em pé para nós orarmos, para nós encerrarmos esse culto ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Senhor Jesus, ó meu amado Deus, meu amado Senhor, meu amado Salvador, Senhor Jesus, eu só tenho, Pai, que te agradecer pela tua bondade, pela tua grandeza, Pai, porque eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor não desistiu de nenhum de nós, Pai amado. Muitas vezes nós somos crentes desobedientes, Pai, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, e nós temos avançado, Senhor, avançado porque o Teu Espírito Santo habita em nós, porque no dia que Teu Espírito Santo, Pai, deixar nossas vidas, Senhor, nós não teremos nenhum prazer de estar na Tua presença, nós não teremos nenhum prazer de estar em Ti, Pai. Senhor Jesus, eu quero apresentar cada família aqui representada, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Meu Deus, que as Tuas mãos sejam sobre Teus filhos, ó Deus amado. Meu Deus, que o Senhor esteja visitando filhos, ó Pai. Senhor Jesus, não permita, meu Deus, que nenhum dos nossos, ó Pai, venha se perder, mas pelo contrário, Senhor, que eles venham se converter verdadeiramente a Ti, que eles venham ser alcançados, que eles venham, Pai, se entregar a Ti, ó Deus de glória. Meu Deus, restaura, Pai, restaura a Tua igreja. Senhor Jesus, eu te peço mais uma vez, traga arrependimento, Pai, traga arrependimento aos corações, meu Deus, traga temor a Ti, Pai, que nós verdadeiramente venhamos Te temer, não apenas de palavras, Senhor, mas com retidão, que nós venhamos fazer a Tua vontade, que a nossa alegria, Senhor, seja fazer a Tua vontade. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai, a luta de cada um dos Teus filhos, ó Deus amado. Meu Deus, talvez algum irmão aqui nesta noite, Pai, ele tem, Senhor Jesus, trilhado o curso desse mundo. Ó Senhor Jesus, o Senhor trouxe a cada um aqui nessa noite, aqueles que aqui o Senhor queria falar. Meu Deus, que o Senhor entra, Senhor, que o Senhor abra os ouvidos, que o Senhor abra o entendimento, Pai, para que eles possam entender, ó Deus amado, a Tua palavra. Senhor Jesus, que nós não venhamos agir como Davi, Pai, que nós não venhamos proceder como Davi,
que se deixou levar, Pai, não ouviu a tua voz, se deixou levar pela carne e pagou um alto preço, Pai, um alto preço no meio da tua casa, na casa deles, Pai, na família dele, tendo que enterrar filhos, ó Deus amado. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha mover na vida de cada um de nós, que o Senhor venha conduzir a tua igreja, Pai. Senhor Jesus, o Senhor é o pastor dessa igreja, nós somos ovelhas, ó Pai, nós somos ovelha do teu aprisco, Pai, e nós queremos estar fazendo a tua vontade, no centro da tua vontade. Meu Deus, guarda, Senhor, meu Deus, estamos iniciando um novo ano, Pai. Meu Deus, que esse ano seja um ano onde o Senhor vai operar com poder e glória, que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos, Pai, da tua graça. Oh Senhor amado, que a fome, Senhor, que nós venhamos ter fome pela tua presença, que nós venhamos ter fome, Pai, pela tua palavra, que nós venhamos ter fome, ó Deus amado, em orar, em ter comunhão contigo através da oração. Meu amado Deus, nos dê uma noite de bênção. A tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados o sono, Pai. Meu Deus, dê o sono a cada um de nós, que quando nós deitarmos, nós possamos dormir e ter uma noite abençoada na tua presença, e que essa semana, Pai, seja uma semana onde a tua presença seja notória.